Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes, intitulado Isso é Crime? Bom pessoal, essa segunda semana de agosto de 2025, em que nós estamos falando aqui, ela foi marcada por uma denúncia muito forte e a prisão inclusive de um influenciador da internet chamado Ítalo Santos e o seu marido Israel, por força de um vídeo que foi gravado por um outro influencer, né, intitulado Felca, o Felipe Bressani, que versa sobre o chamado tema da adultização de menores de 18 anos na internet, nas redes sociais. Então, o Felipe Bressani, o Felca, gravou esse vídeo, agora no início do mês de agosto de 2025, e ele fala basicamente, depois de muitos levantamentos, né, de uma denúncia que ele, a partir de 233 vídeos que ele observou na internet de outros influenciadores, né? Influenciadores são pessoas que não necessariamente têm uma formação profissional ou que são tituladas para falar da matéria, mas que exercem, como o próprio nome já diz, uma influência sobre outras pessoas, né? O próprio Felipe, o Felca, fez isso, né? O seu vídeo, ele bombou, viralizou, teve mais de 165 milhões de visualizações. Imagina um país como o Brasil, que tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, claro que a mesma pessoa vê o vídeo muitas vezes, mas foi uma viralização, ou seja, o vídeo pegou na internet. E o Felipe Bressani, o Felca, ele faz justamente denúncias que ele estudou, né, a partir de um determinado tempo, bastante longo e demorado, observando esses comportamentos pela internet, de pessoas que promovem esse fenômeno da adultização na internet, ou seja, essa formação precoce de menores de 18 anos, de crianças, principalmente menores de 12 anos, crianças e adolescentes, né? As crianças têm até 12 anos incompletos, e a partir dos 12 anos são adolescentes, até os 18 anos incompletos são adolescentes, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90. Então, sobre o que versa a denúncia do Felca, o Felipe Bressani, influenciador da internet, que bombou essa semana, falando sobre o fenômeno da adultização de menores na internet. Bom, basicamente esse fenômeno não é um fenômeno novo, né, pessoal? Tem raízes sociológicas, psicossociais, que nós não vamos levantar aqui, até porque o nosso enlace e o nosso interesse é profundamente jurídico, né, no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, para explicar a vocês se isso é ou não é crime. Fenômeno da adultização na internet. Ora, o que é isso? Basicamente é essa formação precoce de crianças, essa sexualização precoce de crianças, sobretudo crianças e também adolescentes, veiculada na internet de forma que passe desapercebida, né? Até o Felca chamar atenção para isso, esses vídeos estavam sendo postados, pessoal. O influenciador que ele basicamente denuncia, além de outros mais, o Ítalo Santos, seu esposo, o Israel e outras pessoas que estavam formando ali a organização criminosa, até porque tem toda uma estrutura para fazer esses vídeos, isso não é barato, né? Isso sai caro, manter essas crianças, conviver com elas, convencê-las ou convencer os seus pais a estarem, né? Na internet, autorizarem que as crianças tenham essa visualização na internet, parecia algo supostamente normal e inocente, até que o Felca chamou atenção para o fenômeno da adultização de crianças e adolescentes na internet. Então vejam, é um fenômeno de sexualização precoce, isso não é novo, isso existe desde tempos imemoriais na história da humanidade, como diz, como um fenômeno psicológico, psicossocial, sociológico, que nós não vamos versar quais são as raízes disso, né, dessa sedução que a criança gera em alguns adultos e que faz com que esse material seja tão compulsivamente consumido na internet. Para vocês terem uma ideia, o Ítalo Santos ele não fazia isso basicamente por razões ligadas à concupiscência, à satisfação da lascívia sexual, não precisa de nada disso. Ele fazia isso, pessoal, para monetizar, para ganhar dinheiro na internet, para ganhar mais seguidores e apoiadores na internet. Portanto, mais dinheiro ainda, uma roda que gira, né? Então, o Ítalo foi preso na última quarta-feira, ele foi preso junto com o seu esposo, basicamente pela investigação desse fenômeno da exploração sexual infantil na internet, infanto-juvenil, né? Até que cheguem os seus 18 anos. O fato é que o vídeo do Felca ele teve uma grande visualização e chamou atenção para algo que estava acontecendo de forma bastante comum, né? Aceitável até pela sociedade, mas que tem a ver com essa formação precoce, essa sexualização precoce da criança, a criança dançando, a criança com pouca roupa, a criança se insinuando na internet, a criança tendo acesso a festas, que são coisas de adultos, né?
A criança sendo objeto de produção de conteúdo monetizado na internet. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então, a finalidade do explorador nem é essa situação da lascívia e da concupiscência, é a monetização, ou seja, finalidade econômica. E tudo isso, professora Gisele, já está previsto em lei? Isso é crime ou não é? É justamente a finalidade do nosso quadro aqui, perguntar se isso já é crime ou se precisa criar um projeto de lei que fala da adultização e tudo mais. Bom, antes de a gente entrar no direito penal, é importante dizer que a disciplina das redes sociais, do ponto de vista civil, administrativo, ela já está em discussão em vários PLs, em vários projetos, inclusive a adultização, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Existe um PL, que é o 2628/22, né? Vou colocar aqui para vocês, 2628/22, que já versa sobre esse fenômeno da adultização das crianças e adolescentes, né? Desse fenômeno de tornar de forma precoce as crianças indivíduos sexualizados, né? Ou insinuar, né? Não necessariamente prostituí-las, tá, pessoal? Mas insinuar que a criança já tem a maturidade suficiente para exercer a sexualidade, quando na verdade não tem. E para utilizá-la, ou seja, tornar a criança um instrumento potencial para ganhar dinheiro através da pornografia infantil. Tudo isso já tem previsão legal, não é necessário criar um tipo penal. Esse PL ele vai falar justamente de autorizações em relação aos provedores de internet, ou seja, um certo filtro que os provedores podem ou devem ter que fazer a partir da aprovação de determinadas leis que regulamentem, que justamente façam, né, um regramento para quem vai postar algum conteúdo na internet. E assim, a própria plataforma digital, seja Facebook, Instagram, YouTube, né, onde estavam os vídeos do Ítalo Santos, faça essa peneira, faça esse filtro antes do conteúdo subir para a internet. E se não o fizer, essas plataformas sejam também, enquanto pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por esse conteúdo, coisa que atualmente elas não são. O STF tem buscado, né, disciplinar, através, né, do inquérito das fake news e tudo mais, o controle de conteúdo na internet. Não de forma a exercer censura, ok, pessoal? Censura é proibida no Brasil, mas de forma a exercer um controle sobre o que pode ser veiculado e que ele não fique totalmente nas mãos de quem produz o conteúdo, como eu aqui estou postando um vídeo didático, ensinando do ponto de vista jurídico, penal, exclusivamente jurídico, né? O que é o fenômeno da adultização na internet. Então, outros mais vão postar, enfim, conteúdos lícitos ou às vezes ilícitos, fake news, e nada disso tem disciplina. Pra vocês terem uma ideia, fake news não são nem crime no Brasil ainda, a não ser do ponto de vista eleitoral, como nós já falamos aqui no nosso canal. Então, o STF tem tentado fazer isso, mas não é papel propriamente do judiciário disciplinar, né? Dizer que as plataformas digitais têm que ter um regramento na internet, esse é o papel do legislativo. E existem PLs como esse que eu citei, né, que é o 2628/22, além de muitos outros que visam prever a responsabilidade também das plataformas, também daqueles que disponibilizam o conteúdo, não apenas os criadores de conteúdo. Hoje por hoje, o criador de conteúdo já tem uma responsabilidade. E qual é? Ou seja, o Ítalo foi preso, seu esposo Israel foi preso. É porque quem produz esse conteúdo, pessoal, já é criminalizado, já comete crimes pela internet. A questão é se subir esse conteúdo é tão simples assim, e o responsável por aquela página não vai passar por nenhum processo criminal. Ele lava as mãos simplesmente, isso não é comigo. Será que está certo? Ou será que é necessário realmente um regramento digital, um marco, mais que um marco civil da internet, também um marco criminal, um marco que diga qual a responsabilidade das páginas, né, das redes sociais, pelo conteúdo que os seus criadores postam nelas, né? Então, não apenas a responsabilidade das pessoas físicas individuais que estão postando conteúdo, que de resto já existe. Então, o que o Ítalo e o seu esposo, do que eles estão sendo acusados? Basicamente, da exploração sexual infantil, infanto-juvenil na internet. Além de trabalho forçado, além da organização criminosa que eles compunham, eles foram presos. Em São Paulo, eles são influenciadores da Paraíba, ok, pessoal? Ali aconteceu esse fenômeno. Então, ele tinha uma casa, essas crianças moravam com ele na casa, ou iam até lá gravar os vídeos, e os vídeos eram altamente insinuantes, como outros mais, né, que o Felca denuncia. Crianças com pouca roupa, fazendo dancinhas, o conteúdo das músicas altamente sexualizado, não é? Então, festas que envolvem bebidas, a criança participando, enfim, tudo isso já está criminalizado, ok, pessoal? E do ponto de vista da sexualização precoce, ou seja, o que é a adultização mais vê o fenômeno da sexualização precoce, outras formas de forçar a criança a sair da sua infância, existem, né? O trabalho forçado, o trabalho infantil, a escravização, tudo isso, o tráfico de pessoas já está previsto também em lei. Mas o que puxa mais nesses vídeos que o Felca denuncia é a sexualização precoce, o fato da criança ser introduzida no mundo da sexualidade antes da hora. E já tem previsão legal para
para esse fenômeno. Não precisa se criar um tipo penal de adultização, até porque são crimes gravíssimos, hediondos, do ponto de vista da Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072/90, e com altas penas. Vamos ver só, então. Então, nós temos aqui que um dos crimes cometidos por Ítalo e o seu esposo são, além de outros mais, tá? Um dos crimes é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Quando foi criado esse tipo penal, pessoal? Em 2009, através da Lei 2015, né? A lei que disciplinou o regramento dos crimes contra a dignidade sexual no Brasil. Então, essa lei foi uma lei bastante inovadora. Ela trouxe a questão dos crimes sexuais contra vulneráveis, que até então não tinha uma disciplina em separado e apartado. E os vulneráveis são justamente aquelas pessoas menores de 14 anos ou que, por alguma outra razão, não têm o necessário discernimento para a prática de um ato sexual. Por exemplo, uma enfermidade mental muito grave. Pessoas que têm oligofrenia, esquizofrenia, também estão na categoria de vulneráveis. Também estão na categoria de vulneráveis pessoas que são embriagadas, né, propositadamente, ou que mesmo que tenham se embriagado, e a partir dessa embriaguez, ou dessa torpeza, ou do uso de drogas, né, elas sejam levadas à prática de atos sexuais sem a menor consciência desse ato, como se uma criança fosse, como se um enfermo mental fosse. Então, estes são os vulneráveis. Essa é a categoria dos vulneráveis no Brasil, que foi criada a partir da Lei 2015-2009. Então, desde 2009, nós já temos esse crime no Brasil, que é justamente a exploração sexual de menores de 14 anos. 14 anos, ok, pessoal? Mas, professora, o ECA fala em 12 anos, para que se atinja a idade, para que se saia da infância e entre na adolescência, né? Então, é criança, aquele indivíduo que tem até 12 anos incompletos, e é adolescente, aquele indivíduo que tem até 18 anos incompletos. A idade adulta começa com os 18 anos completos, no dia do aniversário, 0 hora do dia do aniversário. Ok, mas o Código Penal trabalha com a faixa etária dos 14 anos para disponibilidade do bem jurídico, dignidade sexual, ok, pessoal? Então, até os 14 anos, há vulnerabilidade. Então, é um pouco criança, né, e também um pouquinho adolescente. A partir dos 14 anos, considera o Código Penal que este adolescente já tem uma maturidade sexual, pode manter relações sexuais ou não, né? Aí vai ficar a critério da disciplina, da educação sexual dos pais, mas ele já não vai ser vítima da exploração sexual de vulnerável, porque vulnerável vai até os 14 anos. A partir dos 14, aí são outras condições de vulnerabilidade, por exemplo, a enfermidade mental, como a gente falou, grave, né? Uma esquizofrenia, uma oligofrenia. A vulnerabilidade momentânea, né, o uso de drogas e álcool, que faz com que a pessoa, seja porque ela tomou, porque alguém a levou a tomar, se encontre numa situação de fragilidade muito grande, equiparada ao menor de 14 anos. E aí, momentaneamente, é abusada e, portanto, também é um vulnerável. Uma mulher adulta também pode vir a ser um vulnerável, de forma momentânea, mas sim. E todas essas pessoas estão na categoria dos vulneráveis para efeito dos crimes contra a dignidade sexual. Este crime que eu citei aqui é o do 218B, tá? O favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual. Onde é que o Ítalo e o seu esposo entram? Na outra forma de exploração sexual, ok, pessoal? Ou seja, não é a prostituição, que é o comércio do corpo, muitas vezes mediante, basicamente os doutrinadores, 99% entendem que é mediante algum tipo de paga, né, de pagamento, explorado ou não por terceiros, né? O fato é que o terceiro que favorece ou explora é criminalizado, não a prostituta, não a pessoa prostituída, ela é vítima, tá? Então, diz assim o 218B, submeter, induzir ou atrair a prostituição já diz que é o comércio do corpo, que é propriamente a relação sexual intermediada pelo dinheiro, né? Então, não é isso que o Ítalo estava fazendo, pelo menos não se tem notícia de prostituição ali. Ou outra forma de exploração sexual. E essa outra forma de exploração sexual, desde 2009, quando a lei surgiu, já se debatia. Mas o quê? Né? Danças sensuais, servir bebidas num bar com pouca roupa, fazer polidense, tudo isso era dado como exemplo de outra forma de exploração sexual que não chegava à prostituição infantil. Mas tá aí, ó, dancinha na internet, vídeos para monetizar, ganhar dinheiro e seguidores, pessoal. Tá aí a outra forma de exploração sexual que o Ítalo tá fazendo, que corresponde a esse tipo penal aqui. Então vejam, né, tantos anos depois, 15 anos depois da criação da lei, nós temos que o fenômeno da adultização é basicamente a submissão de crianças, ou a indução de crianças, não a prostituição direta, mas a outra forma de exploração sexual na internet, para poder monetizar e ganhar dinheiro. Né? Então, o Ítalo estava cometendo essa parte, outra forma de exploração sexual. Alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Então, vejam, alguém menor de 18 anos, não só o vulnerável, que está ali na previsão do tipo penal, mas também
a pessoa que chega até os 18 anos, o adolescente. Então, nesse tipo penal, o Código Penal ele vai e sobe, né, a categoria, o vulnerável vai até os 14 anos, ele sobe essa possibilidade de criminalização até os 18 anos, tá? Nos tipos penais que antecedem, a vulnerabilidade fica restrita aos 14 anos ou as outras formas que a gente falou. Nos tipos penais 218A, 218B, aí ele já sobe para a criança e adolescente em geral do ECA. E é o que o Ítalo justamente estava fazendo. Ele estava submetendo. Submeter é obrigar, essa primeira palavrinha aqui no sentido de obrigar. Pode ser a força, chantagem, coação, algum tipo de ameaça que faça com que a criança não tenha saída. Ela ou seus pais, né, que também se veem ali ameaçados de alguma maneira. A não ser, se os pais são condescendentes, eles estão respondendo juntos, tá? Pelo 218B. Agora, se eles são vítimas daquilo ali, pedem a culpabilidade, né? Por uma coação que exclui a sua liberdade de resolução de vontade, e eles também passam a ser vítimas. Submeter, induzir ou atrair à prostituição, a gente viu que não é prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos. A outra forma de exploração sexual vai ser justamente o que o Ítalo, o seu esposo e outras pessoas mais que forem encontradas ali estavam fazendo, né? O menor de 18 anos são aquelas crianças e adolescentes que estavam com ele no vídeo, né? E a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Esse crime é considerado hediondo pela Lei 8.072/90, tá? Recentemente ela foi alterada para esse fim, para acaparar os crimes também sexuais contra pessoas vulneráveis. E aí, no caso, mais do que vulnerável, que o vulnerável vai até os 14 anos, até os 18 anos. Então, seja criança, seja adolescente, vão ser vítimas deste crime aqui, ok? Bom, então, o que mais pode acontecer? O Ítalo, além disso, ele está respondendo também pelo fato de submeter a criança a trabalho infantil, mesmo que ela recebesse, mesmo que os pais recebessem, ela está sendo submetida a trabalho e ela não pode trabalhar. No Brasil não se pode trabalhar até os 14 anos, pelo menos, como aprendiz, 16 anos também, excluídas aí as profissões perigosas ou insalubres, e os 18 anos já dão a liberdade total de trabalho, também de determinados regramentos da CLT, né? Então, você também não pode trabalhar ao menor de 14 anos, nem como aprendiz, nem como nada. Então, outros crimes mais ele cometeu. No ECA, nós temos a previsão de alguns crimes que podem, a princípio, parecer que são os crimes que o Ítalo está cometendo, mas não são, tá, pessoal? Vou colocar aqui só para fins de diferenciação. Então, nós temos o artigo 240 do ECA, Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e Adolescente, trouxe, a partir de 2008, uma série de crimes ligados à pedofilia. Mas a pedofilia em si não é o fenômeno que se combate, ou seja, a pedofilia é uma psicopatologia. A psicopatologia, por si só, enquanto doença mental, ela não é criminalizada. A pessoa pode, portanto, isso é muito importante que eu vou dizer, ser pedófilo e não praticar nenhum ato de pedofilia, porque nós estamos falando de um direito penal do fato, não um direito penal do autor. Não se persegue uma pessoa por ela ser quem ela é, mas por fatos concretos que ela tem desempenhado, contrários à lei penal. Então, a pessoa pode padecer da pedofilia, né, que é uma psicopatologia, uma doença, sedução pela sexualidade do menor, né, mas ela não vai responder por isso enquanto ela não pratica um ato contrário à lei. De outro lado também, nós temos importantíssimo isso, que pessoas que não são pedófilas, não têm doença alguma do ponto de vista das psicopatologias, exploram sexualmente crianças e adolescentes. Para quê? Justamente para ganhar dinheiro. Elas não têm doença mental alguma, mas vejam, estão praticando atos, fatos concretos e legais. Direito penal do fato e não direito penal do autor. Pouco importa se o sujeito tem ou não tem uma psicopatologia, que parece que Ítalo Santos não tem nada disso, tá? Nem ele, nem seu esposo. O que eles querem é ganhar dinheiro com essas crianças pela internet, tá? Inclusive, existe uma previsão no artigo 218B, que se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, vai se aplicar também a multa. Então, no artigo 218B, no parágrafo 1º, nós temos a possibilidade de acrescentar a pena de multa sempre proporcional à fortuna da pessoa que está sendo presa, que está sendo processada, né? Ou seja, o número de dias multa versus o valor do dias multa que proporcional aquilo que ele também angariou e lucrou na internet através desses vídeos, né? Então, muito importante. Não se acrescenta mais nada a pena de prisão de 4 a 10 anos, por si só é bem alta, mas acrescenta-se a pena de multa. E aí, o que o ECA pode trazer, e que beira um pouco essa produção de conteúdo pornográfico, é justamente o artigo 240. Eu vou colocar aqui para vocês, não me parece que seja propriamente isso que o Ítalo cometeu. O Ítalo estava mais no artigo 218B do Código Penal, mas, enfim, o Ministério Público ainda vai apresentar denúncia, o inquérito vai correr, encerrado o inquérito, né? Existe a previsão de tipos penais ali para que se possa passar ao Ministério Público toda aquela apuração de quais os possíveis crimes cometidos, e aí o Ministério Público vai fazer um regramento bem certo, né? Ele foi indiciado pelo favorecimento à exploração sexual, com certeza, né? O que ele fez.
submeter, induzir, seduzir, aliciar aquelas crianças para a exploração sexual, que é aquela outra forma, né? Não a prostituição direta, mas aquela outra forma de sexualização. Agora, o artigo 240 diz produzir, reproduzir, o produzir, né? Produzir, investir dinheiro, gastar com aquilo, né? Acaparar todo aquele cenário para poder fazer a produção de um conteúdo, né? Reproduzir, aí a pessoa que vai reproduzir aquilo. Dirigir, fotografar, então havia pessoas ali ajudando, ele estava fazendo sozinho, né? Filmar ou registrar, tudo isso estava sendo feito por qualquer meio. Aí vem o conteúdo exatamente, por isso que eu acredito que não calha tanto com o que o Ítalo fazia, mais 218b, tá? Cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Cena de sexo explícito, ou seja, conjunção carnal, atos libidinosos, sexo oral, sexo anal, ou pornográfica, também com esse apelo à sensualização, né? Muito explícito, envolvendo criança ou adolescente. As danças, será que elas sexo explícito? Elas não são. Mas será que elas são uma pornografia infantil? Né? E não sei se chega a tudo isso, né? A criança não estava nua, a criança não estava em cenas ou posições que pudessem insinuar atos sexuais ou libidinosos, né? Envolvendo criança e adolescente. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, veja que ela é inferior à pena do Código Penal, que é justamente a exploração sexual. Então, é mais negócio, inclusive do ponto de vista da gravidade, já que pode haver ali uma colisão, um possível conflito aparente de normas, né? Em que a gente deveria decidir por qual vai ser aplicado, seja pelo critério da subsidiariedade, da conjunção, um abarca o outro, ou, sobretudo aqui, o princípio da especialidade, né? Então, esse crime é mais específico sobre pornografia ou exploração sexual de menores de 18 anos. E aqui, tanto criança ou adolescente, né, entram também, a faixa etária são os 18 anos ou menos, mas o fato é que calha melhor, fica melhor o crime no Código Penal, no 218B, que a gente leu, e aquele crime que é mais novo, seja pelos princípios o princípio, o critério cronológico, ele se aplica, também a questão da hierarquia que se aplica. Então, nós temos que o Código Penal, quando um crime é trazido a ele passa a ter um efeito de maior conhecimento, de maior estudo, né? Não que seja uma lei federal tanto quanto o ECA, mas não que ele seja necessariamente superior ao ECA, mas e o ECA vai puxar pelo princípio da especialidade aqui, nessa possível colisão entre as normas penais. Mas o fato é que o crime que está contido no 218B, ele acapara melhor a situação, né? Não pela especialidade do ECA, mas pelo critério cronológico, é mais novo, né? Ele surgiu em 2009, esse crime do ECA é de 2008, e desde recentemente é um crime hediondo que está no Código Penal, enquanto os crimes do ECA não são, e o crime do ECA diz respeito especificamente à produção de pornografia ou cenas de sexo explícito com criança, que não é basicamente aquilo que o Código Penal prevê. E interessante que os crimes do ECA têm penas menores, 4 a 8 anos, e lá eram 4 a 10 anos, vocês lembram? E lá um crime hediondo, também, outra coisa importante, e aqui não. Então, nós temos que, não vai se processar o Ítalo propriamente pelo ECA, por esta violação do ECA, do 240, mas, embora ele produza o conteúdo, filme, registre e tal, pareça muito que ele fez, né? As ações calham muito bem. Mas lá, ele submete, ele induz, ele atrai a criança à exploração sexual, ganha dinheiro com isso, e as penas são de 4 a 10 anos, um pouco superiores às do ECA. Então, acredito que fique melhor lá do que aqui, tá? Aqui também vai incorrer nessa pena todas as pessoas que agenciem, facilitem, né? Transmitam esse tipo de conteúdo pela internet. Então, a pornografia infantil ela estava altamente regrada no ECA, desde 2008. Depois nós temos também, importante saber, tá? Quem está em casa assistindo esse vídeo, no 241, quem vender ou expor à venda fotografia, vídeo, registros que contenham cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, também, da mesma maneira, pode responder por este crime, tá? Aí entram as pessoas que são responsáveis pelas plataformas, né, que podem ganhar dinheiro com isso, também pessoas físicas, né, porque as jurídicas não podem ser processadas por crime algum, a não ser os crimes ambientais, pena de 4 a 8 anos e multa, tá? Esse é um dos crimes do ECA que estão relacionados à pornografia infanto-juvenil. O artigo 241A, outro crime do ECA interessante que as pessoas podem cometer, que precisam saber que é criminalizado. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar. Não é a pessoa que produziu, mas a pessoa que já está disponibilizando aquilo, ou por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo, ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Aí a pessoa vai disponibilizar aquilo. Também podem ser
as plataformas digitais, né? As pessoas físicas por trás das plataformas digitais. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. A pena já cai um pouquinho, né? Depois o artigo 241B, vejam o 241B, adquirir, possuir, armazenar. Possuir ou armazenar. Então a pessoa fez o download e a pessoa guarda isso ali entre os seus vídeos da internet. Vídeos salvos e tal. Ela já vai incorrer também no crime. Se for cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ou por qualquer meio, né, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, pena reclusão de 1 a 4 anos de multa. Já cai um pouco mais. Então são encontrados esses registros armazenados no computador de alguém. Pronto. Só de guardar, tá, gente? Só de adquirir, guardar, adquirir por qualquer meio, não precisa ser necessariamente comprando. E armazenar é um verbo assim que tem que ter muito cuidado. As pessoas armazenam às vezes sem saber. Se elas recebem esse conteúdo por um e-mail, por uma mensagem, por um inbox e nem abrem, então aquilo ali está armazenado, mas sem dolo, tá? O crime aqui, ele prevê, obviamente, um tipo objetivo, que é o que a gente está narrando para vocês, mas também um tipo subjetivo, que é o dolo. Então, eu recebi e eu guardei porque eu quis. Porque se eu recebo, eu tenho que imediatamente jogar fora, para que ele não fique armazenado, aquele e-mail, por exemplo, aquela mensagem na minha caixa de mensagens, um inbox. Ou pode ser que eu tenha recebido, nunca nem aberto nem visto, e estou com aquilo armazenado sem saber. Aí, com certeza, por mais que a polícia descubra aquilo, né, no meu computador, eu não estou armazenando, que é o verbo que está aqui, com dolo. Se não tem dolo, não há crime. A conduta de tipo prevê um tipo subjetivo, dolo, e um tipo objetivo, que é o descrito aqui para vocês. Penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, vejo que há uma pleiade muito grande, né, de condutas no ECA também que podem tangenciar a pornografia infantil, infanto-juvenil na internet. Mas não são propriamente as condutas do Ítalo, tá? O Ítalo ficou na pena mais pesada do Código Penal. E vai responder por elas, né? E todo esse fenômeno da adultização que o Felca denunciou vai levar possivelmente a que mais pessoas que produzem esse conteúdo, a não ser que os tire rapidamente antes que se tenha acesso, mas muitas pessoas fazem download e guardam esses vídeos, né? Talvez para denunciar ou não, enfim, elas podem ser descobertas de alguma maneira, porque mesmo quem adquire esse conteúdo, quem guarda esse conteúdo pode vir a ser criminalizado, como a gente viu, né? Se forem cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança e adolescente. A grande questão é que essas cenas são mais insinuantes, né? Por isso que beiram mais a exploração sexual. Mas vejam, há criminalização para tudo já no Brasil, no que diz respeito ao fenômeno da adultização infanto-juvenil pelas redes sociais, pela internet. Nem precisa se criar um tipo penal para isso, tá, pessoal? Pode-se disciplinar a responsabilidade dos criadores de conteúdo, do ponto de vista civil, administrativo, pode-se disciplinar e deve-se disciplinar o acesso dessas crianças a conteúdo na internet, a criação de perfis, né, com menos de 18 anos de produzir conteúdo, mas precisa, não é arriscado, mas hoje cabe aos pais fazer essa disciplina, né, o Facebook deixa lá a pessoa criar o perfil com a idade que ela quiser, põe a foto dela lá do jeito que ela quiser, então Facebook, Instagram, eles vão ou não ter uma responsabilidade para além da responsabilidade que os pais e mães já têm no Brasil, não é, pessoal? Então, acho que devem sim, mas essa matéria é objeto de um inquérito no STF, como eu disse, de vários projetos de lei no nosso Congresso Nacional. A gente espera que haja uma disciplina civil administrativa, né, com multas pesadas para essas plataformas digitais que permitem que disponibilizem esse conteúdo, mas do ponto de vista criminal, como a gente já viu, nós temos já uma responsabilidade, seja pelo crime de favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável de criança e adolescente, 218B, no nosso Código Penal já existe com penas de 4 a 10 anos pesadíssimas, crime considerado hediondo pela Lei 8.072/90. Então já existe o fenômeno da adultização, da sexualização precoce de crianças e adolescentes previsto no nosso Código Penal, no artigo 218B, criado em 2009, vejam só. Como também já existe todo um regramento que diz respeito à produção de pornografia infantil, infanto-juvenil, no ECA, nos artigos 240 e seguintes, a Lei 8.069/90. Então, não precisa criminalizar nada, porque o fenômeno da adultização por si só já está criminalizado, não é? Bom, esse foi o nosso Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse conhecimento, né? Comentem, façam os comentários que vocês quiserem aqui, inscrevam-se no canal Professores de Alimentos do YouTube e nós voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!